Fazer o seguinte, meus amigos, vamos trazer mais um convidado aqui, o professor de Direito Constitucional Gustavo Sampaio, da Universidade Federal Fluminense. Está conosco para nos ajudar a entender esse panorama. Professor, bem-vindo, boa tarde. Já te abro com uma pergunta. A gente tem uma reportagem aqui do nosso site, que vem da agência Estadão Conteúdo, de que a Polícia Federal espera os Estados Unidos para decidir se incrimina Bolsonaro e aliados pelo uso do certificado falso ou dos certificados falsos de vacinação. O delegado é o Fábio Shor, ele indicou, e indicou também que aguarda informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para identificar se o grupo usou os certificados de vacinação ideologicamente falsos para entrar no país. Segundo ele, a eventual confirmação pode configurar novos crimes. É isso então, professor. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Ricardo, e a todas e a todos que nos acompanham no UOL News. De fato, agora a participação do sistema norte-americano é importante para que se complemente a produção das provas pela Polícia Federal no Brasil, porque houve uma transnacionalidade nesse percurso, nesse, talvez, que possamos chamar de iter criminis, o caminho do crime, que pode ter, portanto, perpassado a fronteira do Brasil para atingir também território de nação estrangeira. Então, por hora, Diego, aqui no Brasil, o termo de indiciamento, e apenas para lembrar, o indiciamento é aquela fase da investigação em que, na sua conclusão, o delegado de polícia, a autoridade policial, ele, com base em todas as provas coligidas pela própria polícia, decide se deve ou não, se aquele indivíduo poderá ou não ser considerado responsável por aquele ou por aqueles crimes. É claro que o delegado não tem poder de acusar ninguém, quem faz isso é o Ministério Público, mas ele pode indiciar. E até o momento indiciou por crime do artigo 313-A do Código Penal, que é o crime, Diego, de inserção de dados falsos em sistema informático, e também por crime de associação criminosa, do artigo 288, por conta da participação de outras pessoas que estariam ou estarão envolvidas nessa concertação criminosa. Mas, nesse momento, a participação do aparato de investigação americano, da polícia americana, é fundamental para dizer se ele usou o documento lá fora também. E até devo adicionar, Diego, que, a depender dos fatos, então eu não posso aqui taxar uma resposta, porque nós dependemos de mais informações, mas, a depender dos fatos, ele poderá ser considerado em curso em crime praticado em território americano. Sujeito, portanto, à investigação e possível processamento judicial nos Estados Unidos da América, porque cada estado é estado soberano. E se ele praticou crime nos Estados Unidos, o Poder Judiciário norte-americano tem competência para processá-lo também. As investigações vão transcorrer mais e nós teremos mais elementos para falar melhor sobre esse aspecto. Doutor Gustavo, hoje já a imprensa noticiou, que o Bolsonaro pode ser processado nos Estados Unidos, que lá é crime entrar no país com documento falso, Isso já está aprovado. Ele usou documento falso para entrar no país. Esse crime lá, porque aqui no Brasil, o professor Maierovitch disse que ele pode pegar 15 anos de prisão por esse crime. Nos Estados Unidos, o senhor sabe qual é a pena? Bom, nos Estados Unidos, Ricardo, nós temos o que eu costumo falar, uma federação de verdade. Nos Estados Unidos, nós temos competência federal para legislar em matéria de direito penal e competência estadual. O que acontece nesse caso em específico, como se trata de ingresso no território da soberania norte-americana e não propriamente um crime que lá se chama crime estadual restrito aos limites territoriais de um dos Estados-membros, é um crime considerado de maior gravidade. Então, nos Estados Unidos, Ricardo, ele pode tanto sofrer sanções criminais de reclusão de liberdade, que pode chegar aí a mais de 10 anos de reclusão, porque se trata de algo considerado muito grave. Vamos aqui levar em conta
que inclusive o discurso que o Partido Republicano faz com muito entusiasmo, com muita verve, é o de controle de fronteiras, porque os americanos têm muito esse problema de ingresso de estrangeiro em seu território sem documentação ou com documentação falsa. Então, isso é considerado um ato de altíssima gravidade nos Estados Unidos da América. E, conforme dito, se nós temos 15 anos somados de pena aqui no Brasil, pelo que chamamos de concurso material de crimes, Ricardo, ou seja, somatório de crimes e penas. Não se trata da absorção de um crime pelo outro, mas somatórios de penas decorrentes de crimes distintos. A depender do que o Ministério Público compreender, isso poderá ir além de 15 anos. E eu explico por quê. No termo de indiciamento, a Polícia Federal considerou presente a associação criminosa do artigo 288 e também o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, que é um crime até novo na legislação penal, Ricardo, porque no tempo em que o Código Penal foi promulgado, lá em 1940, durante o Estado Novo do presidente Vargas, ora, a tecnologia de informática não existia. Então, o crime do artigo 313-A, que é esse crime de inserção de dados falsos em sistema eletrônico, é um crime novo. Somando esse crime ao de associação criminosa, poderemos chegar a uma pena alta. Mas se entender, e o Ministério Público terá o poder para mudar a capitulação do que a polícia investigou, acusando com outros crimes, se entender também pela ocorrência de crime de falsidade ideológica do artigo 299 do Código Penal e também por crime de uso de documento falso do artigo 304, se porventura o Ministério Público entender pelo concurso material de todos esses crimes, o que eu não acredito, isso pode chegar acima de 20 anos de reclusão por esse fato exclusivamente, considerando a possibilidade mais grave, naturalmente. Então, nós vamos ter que aguardar também o quê? O que será dito pelo Ministério Público na peça acusatória, porque até o momento estamos apenas em fase de investigação. Daqui a pouco o Ministério Público poderá acusá-lo e, se o acusar através de uma peça chamada denúncia, o Poder Judiciário poderá instaurar a ação penal, se receber a denúncia, processando-o e julgando-o, chegando a condená-lo ou absolvê-lo. Então, nós temos essa variação entre absolvição e condenação possivelmente em concurso material com todos esses crimes. Pergunta, Thales. Eu não estou me vendo aqui no vídeo. Ah, vocês estão me vendo? Sim. Tá tudo? Sim. Tudo certo. Perfeito. Ok. É curioso uma coisa nisso aí, é o seguinte. Provavelmente, o Trump, que é o grande amigo do Bolsonaro nos Estados Unidos, tem uma plataforma completamente contrária à entrada de ilegais no país. E se o Bolsonaro for condenado nisso e acabar o Trump sendo eleito, a única salvação do Bolsonaro será o Trump anistiá-lo. O Bolsonaro gosta muito de anistia. É possível isso? O Trump vir a anistiar o Bolsonaro? Note, do ponto de vista jurídico, Thales, à luz do direito norte-americano, porque aí nós temos que pensar com base no direito constitucional americano e na legislação federal dos Estados Unidos da América, o presidente da República tem sim a possibilidade, não propriamente, Thales, de anistiá-lo, tem a possibilidade de conceder-lhe o indulto, porque, na verdade, a anistia, e nesse sentido, nos Estados Unidos, é como aqui no Brasil, pode ser dada pelo Congresso norte-americano, pela Casa dos Representantes e pelo Senado, mas o presidente pode indultá-lo. E, nesses termos, a rigor jurídico, o presidente Trump, acaso venha a ser condenado o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, poderá indultá-lo, o que vai ser uma bárbara contradição. Será como dizer que ele é absolutamente contra a imigração com documento falso, salvo se a pessoa for dos amigos.
Professor, hoje um dos advogados de Bolsonaro, o Fábio Weingarten, criticou a divulgação do indiciamento do ex-presidente, né? E a gente tem a publicação que ele fez no Twitter. Vamos ver o que ele escreveu, o Fábio Weingarten. Vazamentos continuam aos montes, ou melhor, aos litros. É lamentável quando autoridades usam a imprensa para comunicar ato formal, que logicamente deveria ter revestimento técnico e procedimento, ao invés de midiático e parcial. O senhor concorda com Weingarten nesse sentido, professor? Veja, Diego, em verdade, do ponto de vista técnico-processual, o advogado Weingarten, falando como advogado, que eu sou também, ele está certo. Se uma investigação corre em sigilo, é preciso que o sigilo seja preservado absolutamente. Não é? Agora, evidentemente que a culpa de qualquer violação não é da imprensa, muito pelo contrário. O que a imprensa faz é veicular a informação que ela recebe, desde que plausível, lícita, e esse é um papel fundamental na construção do Estado democrático de direito. Aliás, é um papel fundamental da imprensa na democracia. Então, o erro não é da imprensa. O erro é de quem, eventualmente, sem autorização, dá aso ao vazamento daquela informação. Isso aqui não pode acontecer em hipótese nenhuma, né? Como aconteceu muito nos tempos também da chamada Operação Lava Jato, lá na Seção Judiciária Federal do Paraná, recorda-se? Então, nesse tempo de tecnologia, nessa era de exuberante tecnologia, em que muitas vezes o acesso à informação é conseguido sem a devida autorização, a informação acaba vazando. Por isso que, em certa medida, nessa última decisão que o ministro Alexandre de Moraes tomou, uma decisão da sexta-feira passada, também revelando o teor de investigação no outro caso, ele disse: o princípio é o da transparência, máxima transparência. A priori, tudo deve ser aberto e divulgado numa democracia, a salvo aquilo que decorra de segredo de justiça ou sigilo absoluto de investigação ou assunto de defesa nacional. Essas questões podem ser mantidas sob sigilo, disse o ministro Moraes, mas a partir do momento em que partes do sigilo foram violadas e as informações começam a ser questionadas e repercutidas de modo maledicente na internet, então é melhor que se divulgue logo e que a sociedade tenha acesso à informação para ter conhecimento do fato. Creio que o doutor Weingarten está certo do ponto de vista processual. Se há sigilo, o sigilo tem que ser preservado e, portanto, qualquer acesso deve ser acesso restrito aos personagens da investigação, aos personagens do processo, aos advogados também. Todavia, sigilo é exceção, não é regra. A regra é a transparência. Doutor, acho que Doutor o Gustavo, Couto tem nesse caso, uma pergunta. Eu só ia perguntar sobre o Alexandre de Moraes, o ministro, também não ter aberto para as defesas, né, essa investigação, se isso é correto ou não. Sei que tem uma jurisprudência em relação a isso no Supremo. O Couto, desculpa, quer fazer a pergunta também? bem rápido, bem rápido. Nesse caso, eu não entendo que tenha havido vazamento, porque houve um ato de ofício da Polícia Federal, né, pedindo o indiciamento da turma do Bolsonaro, né? E o ministro Moraes deu um prazo de 15 dias para a PGR se manifestar. Isso não é um fato de domínio público, não é uma notícia, quer dizer, não é um vazamento nem da polícia nem da PGR, houve um ato de ofício, né? E o jornalista que descobriu isso, ele cumpriu a missão dele, não foi. O senhor não entende assim, nesse caso? Entendo perfeitamente, Ricardo, até porque quando há o indiciamento, nós já estamos na fase conclusiva da investigação, compreende? Então já não há mais tanto motivo para o sigilo. O que pode justificar o sigilo de uma investigação? O fato de, havendo divulgação de informações, de aquilo ser usado como manobra contra o êxito da própria investigação. É isso só que justifica o sigilo. Então, é claro que quando já há um indiciamento, significa dizer que a autoridade de polícia já pôde fazer uma avaliação global de tudo que foi investigado, a priori não há mais motivo para sigilo, devendo haver divulgação. Estou de pleno acordo com você. Todavia, a legislação prevê que, em casos excepcionalíssimos, acaso depois deste sigilo se verifique que, para que o Ministério Público, que é, digamos assim, o dono da ação penal, é o senhor da ação penal, é quem decide se acusa ou não,
e tem total independência para decidir se acusa ou se pede arquivamento das investigações. Se, dados casos, para o Ministério Público for fundamental que aquilo seja mantido em sigilo, então, mesmo depois do termo indiciamento, será preservado o sigilo. Mas eu volto a dizer, concordando com você, a regra é a transparência. Então, o jornalista não fez nada de errado. É como eu disse antes. Nesses casos todos rumorosos, como eu citei os casos de um passado recente da Operação Lava Jato, em verdade, se alguém errou, foi quem estava dentro do sistema e divulgou a informação sem poder. Agora, uma vez que a informação vem a público, é dever do jornalista cumprir um papel fundamental na construção do edifício democrático, que é divulgar a informação, claro, com rigor, com seriedade, com imparcialidade. E isso tem sido feito. E é como falo, sigilo é exceção, não é regra. Daí o ministro Alexandre de Moraes, muitas vezes, determinar o levantamento do sigilo. Se não há mais motivo para segredo, levanta-se o sigilo. Sobretudo, Ricardo, quando nós estamos falando de figuras públicas, de grandes jaez, como um ex-presidente da República, ex-ministros de Estado, ex-secretários nacionais, são figuras de interesse público e que ressaltam o interesse de toda a sociedade. Toda a sociedade tem o direito de saber o que aconteceu. Então, mais motivo para não haver propriamente o sigilo. E, nesses termos, me parece que foi essa também a direção do questionamento do Diego, ou estou errado, Diego? Sobre as defesas têm reclamado que não têm conseguido ter acesso à investigação, né, a essas informações todas. Se isso é correto, se não é correto, se existe precedente, se o senhor conseguir resumir essa resposta para a gente, por favor, professor. Claro, Diego, e aí eu falo como professor, mas também falo como advogado, que sou há 27 anos. A advocacia é a função essencial à justiça. Ampla defesa é princípio constitucional. Direito de defesa é cláusula pétrea na ordem constitucional. Os advogados devem sim ter acesso ao produto da investigação. Claro que devem. Por quê? Alguém vai dizer que talvez não, porque naquele momento o investigado ainda não está sendo acusado perante o juízo criminal. Ainda não está sendo acusado, mas a defesa tem interesse de levar aos autos da investigação informações que possam concorrer no sentido do esclarecimento da verdade. E a defesa tem também a prerrogativa de haver do produto da investigação a consciência e a ciência do que lá está ocorrendo para premeditar a defesa. Pode acontecer no inquérito, haver vedação de acesso ao advogado? Pode, mas é também algo em caráter excepcionalíssimo. Eu devo pôr no superlativo. A regra é que os advogados, que são profissionais abalizados de defesa, tenham acesso ao produto da investigação.